Existem muitos locais antigos que conseguiram resistir aos estragos do tempo. Esses sítios arqueológicos ganharam a atenção das massas, uma vez que possuem pontos de energia que unem o físico e o metafísico, consolidando ainda mais seus mistérios. Há conexões de energia ainda desconhecidas em nosso mundo moderno, mas também tem aquelas que não conseguimos explicar, por isso são descartadas pelos cientistas. No entanto, o que poderia ser mais excepcional para impulsionar o turismo, gerar empregos diretos e indiretos do que locais com mais de 10 mil anos de idade? O que poderia ser melhor para atrair turistas que difundir os mistérios desses monumentos antigos? O que poderia ser melhor do que revelar algo novo sobre o nosso passado? Infelizmente, para escrevermos sobre as páginas em brancos da nossa história recente, precisaremos de elementos como bravura, curiosidade e inteligência, uma vez que une 3 pontos cruciais: o mistério, o turismo e a revelação científica. E bem longe das benesses oficiais, mais perto do pulsar das ruas, na contramão disso, a indústria do cinema sabe como poucos usar os grandes mistérios da humanidade. Como podemos ver nos portais estelares no filme Stargate, que se desdobrou em um seriado com o mesmo nome. Mas por que a ficção deve ser levada em consideração? A resposta a essa pergunta é muito simples. Elas trazem em seu DNA teorias científicas, história antiga e a força midiática, popularizando conhecimentos importantes frente a uma sociedade na qual as referências culturais de grande valor são os reality shows. Não podemos deixar de reconhecer que seja uma estratégia eficiente para observarmos o que existe de pior dentro de cada ser humano. Por outro lado, a ciência ficcional traz esse equilíbrio. Mostra o pior, o melhor e nosso futuro. Um futuro possível ou provável, demonstrado na película Stargate em forma de um conceito que nada mais é do que falar sobre viagens pelo tempo, teletransporte e até acesso remoto, através do que hoje conhecemos como buracos de minhoca, conectando 2 pontos, e no filme, por meio de um dispositivo. Essa teoria foi moldada por Albert Einstein, que dizia que no buraco de minhoca, o espaço e o tempo são distorcidos por fortes campos gravitacionais, gerando assim um portal. Curiosamente, o mesmo portal do filme Stargate, porém, na época tratado exclusivamente como ficção e nos dias de hoje uma possibilidade real. Esse é o motivo pelo qual jamais devemos descartar ideias revolucionárias ou que consideremos como malucas, como aconteceu com Nikola Tesla e o próprio Einstein. E a cada nova descoberta científica não temos evidências, mas provas cabais que a realidade é muito mais interessante que a ficção. Porém, para isso, é preciso deixar a zona de conforto e tirar nossas mentes de dentro da caixa. Nem de longe é exagero pensar que algumas cenas da série Stargate tenham tido um propósito maior. Como um pano de fundo, uma espécie de preparação que usou da ficção científica para demonstrar um futuro provável e assim, já em contato com esta nova realidade, a humanidade não ficasse em choque com os portais estelares. No entanto, aqueles que estudam história antiga sabem da existência de quantidades absurdas de depoimentos sobre esses portais, assim como viagens pelo tempo e teletransporte. Na história antiga, encontramos esses pontos de conexão exatamente em lugares misteriosos. É onde vimos uma tecnologia avançada, onde as explicações passam longe da razoabilidade, até porque na mitologia é dito que ela vem das estrelas. Isso nos leva a um dos mais antigos sítios arqueológicos do Egito, e lá temos o chamado Portal dos Deuses. Localizada a 1,5 km de Apsir, possui uma plataforma que para alguns pesquisadores é uma das estruturas mais antigas do planeta. Uma estrutura alinhada com os pontos cardeais e que tem em sua composição grandes proporções de alabastro, uma espécie de cristal usado pelos egípcios. Conforme as lendas, o objetivo deste lugar era servir como um canal para a elevação da consciência espiritual da Terra. As vibrações são transmitidas através do cristal para que as pessoas da época pudessem sintonizar, se tornando espiritualmente mais conscientes e assim se conectarem com seus deuses. A lenda nos conta que os deuses usavam esta plataforma para pousar suas naves, por isso o local era visto como sagrado. E essa junção de energias e vibrações se tornou conhecida como Stargate, o portal estelar dos deuses sincronizados com as vibrações da Terra.
Curiosamente, centenas de turistas que lá estiveram afirmam o mesmo, que esse local de alguma forma misteriosa abre os sentidos, uma vez que as intensas vibrações estão ligadas à mente universal, porque são energias sagradas. E se o sagrado é importante para a nossa sociedade atual, naquela época era algo fundamental, sobretudo para os índios, que também tinham seus portais estelares. Os índios Cherokee lidavam diretamente com o sagrado. Em suas histórias, temos seres que viajavam pelo tempo através do pensamento e alguns utilizando das ondas sonoras para alcançar o sistema interestelar. No entanto, além das lendas, a ideia de um portal estelar tem como característica sua tecnologia avançada. No sítio arqueológico temos círculos perfeitos iguais às marcas de um disco rígido, e isso levou estudiosos a terem mais perguntas que respostas, pelo óbvio. Como um material como o alabastro foi capaz de realizar essas marcas, já que precisariam perfurar o núcleo da estrutura? Por outro lado, o local claramente demonstra que essa civilização usou de algum tipo de tecnologia mais avançada frente à sua época. Talvez uma máquina de perfuração ou outra coisa. Fato é que executou marcações tão precisas como as nossas máquinas dos dias atuais. Ou talvez tenha utilizado as vibrações e a energia a seu favor? Se for assim, devemos nos perguntar: as vibrações, a tecnologia avançada, somada à conexão espiritual com outros planos, fez deste lugar um Stargate perfeito? Fato é que, além das evidências, as lendas de seus ancestrais corroboram sobre o seu Stargate e o conhecimento do mundo. Não há dúvidas que esse lugar levanta muitas questões, em especial sobre as habilidades e tecnologia avançada usada há milhares de anos. Mas sabemos que o uso de tecnologia inexplicável aparece em outras civilizações. Então, a pergunta é: será que temos outros portais estelares? E se sim, usaram a mesma tecnologia ou herdaram de outras civilizações? Isso nos leva aos antigos sumérios e os portões estelares originais. No entanto, as incontáveis e notáveis invenções dos sumérios foram marcadas por uma grande variedade de conhecimentos. Eles vão desde dispositivos estranhos a invenções brilhantes e incomuns para a sua época, como mapas extraordinariamente precisos, desenhos das estrelas, numerosas filosofias antigas e diferentes. E é na mitologia que as chaves se encontram. O passado e o presente se cruzam quando a ciência moderna confirma a existência de várias dimensões e paralelas. E sem dúvida, a ideia dos portões estelares ou portais podem possuir um grau de verdade que jamais esperávamos. Outros sim, em praticamente todas as culturas antigas se falam de entradas para outros mundos, até portas para acessar sistemas interestelares. Ou seja, como podemos ver, não se trata de uma questão do homem moderno. Curiosamente, os sumérios tinham um selo no qual há um deus olhando para uma porta. Ele olha do seu mundo para nosso mundo. Aparentemente se encontra em uma escada que está se afastando da pessoa que está de olho no selo. Ao redor temos colunas de água brilhantes que estranhamente contornam o deus emergente. Em outro artefato encontraremos mais uma referência ao Stargate. Ele parece usar um relógio de pulso da era moderna. E seu dedo parece pressionar um botão na entrada na porta da parede. Nos documentos antigos temos referências aos portais estelares que foram usados tanto pelos antigos reis quanto pelos deuses sumérios. E na época, uma das crenças era que havia um Stargate sob o rio Eufrates. Mas os portais estão espalhados e, curiosamente, os encontramos em várias passagens na Bíblia, como por exemplo em Apocalipse 4:1. Depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Mas existem muitas citações na Bíblia, porém, o que fica claro é que tanto na Suméria quanto na Bíblia, assim como em centenas de tradições, os portais estão lá. Eles ligam os homens ao divino, a Deus para uns e aos deuses para outras culturas. E tudo para chegar em outro lugar. E na modernidade chamamos de universos paralelos, que nada mais são que portas para outros mundos, outros planetas ou outras dimensões diferentes.
Sabemos que até metade do século XX era impossível tratar dessas possibilidades, mas a ciência moderna trouxe à luz o que os antigos já falavam quando criaram seus próprios Stargates, ou Porta dos Deuses. Desde o Egito, a Turquia, até nos países vizinhos do nosso Brasil. Isso nos leva ao Peru, onde descobriram um dos lugares mais incríveis e curiosos do planeta e que foi descoberto por acaso. Se trata do Portão dos Deuses, que antes de vir a público, as lendas apontavam sobre um portal próximo ao lago Titicaca. E esse portal se abriria apenas uma vez. E isso aconteceria quando os deuses antigos chegassem ao planeta para pousar suas naves solares. No entanto, foi por engano ou por acaso que um turista chamado José Fino Manani o descobriu. Ele estava caminhando quando se deparou com uma porta falsa. E ele revela algo interessante. Conta que dias antes de sua descoberta teve um sonho onde a porta apareceu para ele. No sonho havia uma estrada feita de mármore rosa e no caminho, de cada lado, muitas figuras. Esse portal se encontra nas regiões montanhosas do Alto Peru, a 35 quilômetros da cidade de Puno. Na verdade, depois descobriram que eram duas portas. Sua forma em T escondia uma porta interna. A porta maior tem 7 metros de altura e 7 metros de largura, e a menor, 2 metros, que está no meio da base. Se em todas as lendas e mitos existem fatores reais, estamos diante de mais uma prova, porque a lenda dizia 2 portais e não um, explicando inclusive sua simbologia. A porta maior representa a entrada usada pelos deuses a fim de acessar o nosso reino. A porta menor é a passagem das almas mortais. Mas almas de mortais usando o portão dos deuses não seriam semideuses? Esses mortais são os heróis do passado que por sua bravura ganharam a imortalidade e a autorização para usar essa porta. Porém, para chegar à morada dos deuses se fazia necessário uma chave. E isso nos leva a uma lenda do século XVI, quando exploradores espanhóis vieram ao Peru para saquear suas riquezas. Então, os Amaruru, junto com os sacerdotes incas, fugiram do templo, levando consigo um disco de ouro sagrado. Nos documentos antigos está registrado como a chave dos deuses e os 7 raios. Na lenda, os sacerdotes encontraram a porta. Eles realizaram um ritual que permitiu abrir a porta menor e, por conseguinte, passar por ela. Lá, deixaram o disco sagrado sob os cuidados dos xamãs e depois desapareceram da Terra através do Stargate. E quando os pesquisadores analisaram a porta, encontraram um pequeno entalhe na rocha. Ao comparar com a lenda, a marca estava exatamente onde o disco deveria ser inserido. Talvez essa seja a razão que muitos peregrinos que chegam até a porta estelar aguardem a chance de poder experimentar pelo menos parte dessa lenda. E como está claro que existem fatores reais nas mitologias, precisamos ir à Turquia e visitar o outro local, mais antigo e mais conhecido por causa de seu portão estelar. A famosa Göbekli Tepe é mais conhecida pelo seu Stargate do que por sua antiguidade. Em vídeos anteriores te mostrei que serviu de inspiração para a criação do local das pedras mágicas para viajar no tempo, lá no seriado Outlander. Em seus pilares estão gravados animais como leões e ovelhas. 2 pilares estão presentes no meio desses círculos, criando uma espécie de arco. O arco no meio forma a coluna vertebral de um portal tecnológico. A simbologia desse portão estelar é que a mentalidade dos ancestrais seria levada para o mundo do céu, porque está astronomicamente alinhada. Curiosamente, Göbekli Tepe está em um ponto onde 2 das linhas lei se cruzam. Quando os arqueólogos das universidades de Chicago e de Istambul decidiram explorar a área pela primeira vez, subiram a colina, viram as lajes de pedras quebradas, porém concluíram que fosse apenas um monte de estrume ou um cemitério abandonado. Em 1994, descobriram que havia algo a mais nessa história. São grandes as lacunas entre as gerações. É difícil para qualquer egiptólogo ou pesquisador nos dias de hoje conseguir respostas, sobretudo para as mais diferentes representações de animais inscritos nos pilares.
Os arqueólogos admitem que as teorias não trazem algo razoável, sobretudo para explicar o que descobriram sobre os portais até o momento. Como não existem mais tribos na zona, restam apenas os deuses como possíveis construtores do complexo e do portal estelar. Mas será que esses deuses vieram das estrelas ou de outra dimensão? Isso explicaria a tecnologia avançada além do seu tempo? Se for assim, é razoável pensar que os construtores de Göbekli Tepe repassaram o conhecimento dos Stargates às outras civilizações? Talvez a resposta a essa pergunta esteja em um templo muito antigo do Egito. E vamos a Abydos, uma das cidades mais antigas de todos os tempos. É onde está o Templo de Sete, um dos mais importantes para a egiptologia. É onde temos os hieróglifos de naves voadoras semelhantes aos nossos aviões modernos, além de helicópteros até engenhocas intrigantes parecidas com a nossa ideia sobre discos voadores. As escavações na área revelaram tumbas de um período anterior e restos mortais de antigos reis da primeira dinastia. Encontraram tumbas e uma rica coleção de evidências, como emblemas reais intactos, etiquetas em cerâmica e em marfim e nomes de reis que formam um grande mistério. E os emblemas inscritos nas tumbas indicam que a escrita egípcia avançou muito antes do que se acredita. E por isso um grupo de pesquisadores apontam que alguns escritos nos túmulos indicam Stargate. Era uma espécie de código da arquitetura do Egito onde teria iniciado a revolução que um dia levaria à construção das grandes pirâmides. Em tempos anteriores, transformaram no epicentro do culto a Osíris, onde se adorava o deus do submundo. Também se realizava um tipo de procissão onde sua imagem era carregada, indo do templo ao túmulo. No entanto, o mais incrível são os acontecimentos que levaram à descoberta do sítio. Para isso, precisamos recorrer à espiritualidade, à reencarnação, aos poderes sensoriais ou extrasensoriais de uma camponesa que eu vou te apresentar agora, uma mulher chamada Dorothy Id, mais conhecida como Om-Set. Se conta que era uma amante do faraó Sete. Ela estava grávida de seu filho, porém, antes mesmo do faraó descobrir sobre sua gravidez, cometeu suicídio. No entanto, foi no século XX que Dorothy afirmou que era capaz de ler textos egípcios antigos, após dizer que era a reencarnação da amante de Sete. O mais incrível foi que, para provar que dizia a verdade, Om-Set levou os arqueólogos ao local da antiga cidade de Abydos e os orientou. E apontou onde deveriam cavar para encontrar restos mortais. Dizia que o mapa da cidade estava dentro da sua cabeça, incluindo as câmaras e jardins secretos enterrados por séculos. Curiosamente, para o assombro de todos e de quem vos fala, encontraram os ossos exatamente onde a camponesa disse que estaria. A partir de então ganhou notoriedade, credibilidade e as pessoas passaram a crer que realmente teve uma vida no Antigo Egito. E as pessoas viram a mulher apertar algumas pedras bem específicas que estavam escondidas nas paredes, esperando algo acontecer. Parecia que ela procurava uma porta ou uma abertura secreta, até porque ela contou sobre as portas escondidas nesses lugares. E não pense que foi sorte de principiante, porque ela acertou foi muito. Sua história de acertos e poderes bizarros tem início aos 3 anos de idade. Tempos depois, em 2003, Michael, um engenheiro aeroespacial, informou que Abydos estava situado em Stargate, criando uma grande confusão. E durante a polêmica, acabaram descobrindo que o governo dos Estados Unidos estava ciente do fato e já tinha explorado o local em algumas operações. Mas a pergunta que fica é, o que Om-Set procurava nas paredes? O que ele esperava que ocorresse ao pressionar certas pedras? Será que queria acessar o portão estelar e atravessar o buraco de minhoca? Ou chamar alguma nave dos deuses antigos? Isso realmente não sabemos porque ela faleceu, porém, parte dos hieróglifos são comparados a naves futuristas. Na mitologia se diz que eram conhecidos por carregar passageiros para outros mundos. O mesmo conceito do buraco de minhoca, ou pelo menos presentes nas teorias amplamente conhecidas pela indústria cinematográfica.
O nome Dorothy é o nome da protagonista do antigo filme Mágico de Oz. Ela viaja por um ciclone e atravessa um buraco de minhoca, um Stargate. Mesmo temos no primeiro filme da trilogia Matrix. Neo toma a pílula vermelha e pergunta o que iria acontecer. Quem responde a pergunta é Cyber, que diz: segure-se, Dorothy, porque o Kansas vai sumir do mapa. Qual a sua localização? O que quer dizer? Significa aperte o cinto, Dorothy, porque o Kansas vai acabar. Em outro momento, Neo está fugindo dos agentes. Ele rouba um celular, entra em contato com a nave de Morpheus e pede ajuda para sair da Matrix. Senhor Mágico, me tire daqui. O filme Stargate, Mágico de Oz e Matrix, assim como tantos outros que tratam de forma direta ou indireta, fazem alguma referência à mesma ideia. Tudo de maneira clara. Mas será que essas mensagens subliminares foram a preparação da humanidade a fim de irem se acostumando com a ideia e não ficarem chocados com o futuro? Se minha provocação a vocês tiver alguma razoabilidade, e se for assim, está claro que utilizaram da história antiga, uma vez que a realidade é muito mais interessante que a ficção. E podemos ver claramente uma das construções que ao longo dos séculos tira o sono de arqueólogos e historiadores por causa dos seus incontáveis segredos. E vamos ao testemunho vivo do brilhantíssimo trabalho de construtores que se valeram da ciência sagrada, mesmo levando anos a fins para erguê-lo. Stonehenge é composto por pedras gigantescas e incomuns instaladas em uma configuração estranha. Quando os pesquisadores decidiram estudar os Stargates pelo planeta, se depararam com a mesma questão ao olharem para o Stonehenge. Como fizeram isso sem maquinário ou tecnologia moderna? Do ponto de vista lógico, é impossível. Por isso é um dos mais desafiadores e disputados locais da história. A sua porta estelar foi construída em torno de 5.000 anos com extravagantes pedras azuis extraídas de um sítio a centenas de quilômetros do lugar atual. A evidência dos arquitetos de Stonehenge tem se mantido como um grande mistério, bem como o propósito de construir um monumento Stargate. Há uma forte indicação arqueológica que Stonehenge foi usado como um sítio de energia, como um local para rituais espirituais para a realeza se conectarem com seus ancestrais. E suas pedras pesam mais de 40 toneladas. De acordo com a lenda, as pedras encontradas nas sepulturas a 40 quilômetros ao norte de Salzburg foram transportadas com a ajuda da energia dos xamãs. Talvez por isso Stonehenge atrai milhares de turistas e pessoas muito famosas em todo o mundo em busca da energia de seu Stargate. Ao longo do tempo, passou por inúmeras reformas, algumas rochas foram reconstruídas em concreto para evitar o seu colapso, porém a energia do portal para muitos ficou afetada. Mas se temos portais estelares em forma de construções antigas, será que nossos antepassados criaram algum sob a água? A resposta é sim, e vamos a um conjunto de pedras sob o lago Michigan. No ano de 2007, cientistas procuravam restos de naufrágios e acharam algo realmente surpreendente. A 12 metros havia uma estrutura de pedra de 9.000 anos e tida como um Stonehenge. E foi um professor de arqueologia submarina da Universidade de Michigan que descobriu. A idade da estrutura foi definida a partir do tamanho das rochas chamadas de mastodonte. Se trata de um tipo de rocha extinto há cerca de 10.000 anos, o que significa que a estrutura deva ter pelo menos 9.000 anos. Qualquer arqueólogo diria que somente o arranjo das pedras já seria uma grande descoberta sobre as civilizações antigas. Entretanto, não é o único aspecto interessante, mas a localização do arranjo das pedras, uma vez que não foi revelado para garantir o menor número de visitantes. Se trata de um local que passou por eventos muito estranhos e passou a ser chamado de o Triângulo de Michigan, em alusão ao Triângulo das Bermudas. E da mesma forma, muitos lá desapareceram inexplicavelmente. No primeiro deles, remonta o ano de 1891, quando um navio inteiro desapareceu sem deixar vestígios, levando uma tripulação de 7 membros.
Então, em 1921, o navio Rosabel surgiu flutuando sem qualquer sinal de vida e 11 pessoas lá dentro desapareceram como fumaça. Em 1937, outros eventos inexplicáveis vieram a acontecer. O navio McFarland navega sob o lago Michigan quando o capitão retornou a seus aposentos para descansar. Após 3 horas, o segundo oficial foi acordar o capitão. Bateu na porta e, como não teve resposta, a quebrou, porém encontrou o local vazio. As portas e janelas estavam fechadas e o capitão desapareceu no ar. Por isso, muitos acreditam que foi o Stargate de Michigan o responsável por todos os incidentes estranhos que ocorreram no lago. Até autoridades foram chamadas para fechar o Stargate, mas alguma coisa no local emitiu uma energia poderosa. Outros, no entanto, culparam os OVNIs, culparam o clima extremo. No entanto, o lago Michigan se tornou um local de energia muito estranho e que passou a ser respeitado. Essa energia poderosa, presenciada e manipulada pelos antigos, que chamavam de sagrado. E o sagrado nos leva aos vórtices de Sedona e à porta sagrada dos deuses. Sedona é uma pequena cidade no Arizona e uma vez foi um local sagrado para as tribos nativas americanas conhecidos como Luanda. Se crê que as rochas vermelhas no deserto, nas quais cercavam a pequena cidade, criavam um vórtice capaz de teletransportar pessoas de uma realidade para a outra. Para os nativos americanos, as rochas estão carregadas de energia espiritual e consegue-se ouvir sons das montanhas do Arizona dentro dela. Elas são como o portão dos deuses, pedras estranhas em forma de arco que se crê que se distorça o espaço-tempo. Em 1980, Sedona reconhece a autenticidade de alguns vórtices, o que atrai muitos turistas em busca do despertar espiritual. Na década de 50, um guia levou caçadores de tesouros à procura de ouro nas montanhas quando encontraram com uma tribo. E aos homens contaram uma história que remonta ao ano de 1800. Naquele tempo, 3 tribos cavalgavam pelo deserto quando um deles perfurou o ar, descobriram um arco e desapareceu. 2 acreditaram que havia perfurado o sagrado e fugiram do local. O último guardou o sagrado. Por isso, os turistas podem participar de passeios pelo vórtice. Eles são levados a cada um dos locais famosos ao redor da cidade, a fim de mergulhar nesses pontos de energia espiritual. E os viajantes que experimentaram esse poder alegaram que foram até curados de doenças. Além disso, podem participar de um retiro para transformação espiritual e sair como uma nova pessoa. Portanto, os portais unem o físico e o metafísico, e todos eles têm os mesmos elementos da ciência conceitual. Os antigos dizem que são reais, os xamãs afirmam que ainda existem. A TV popularizou nos seriados e filmes como Stargate. No filme Stargate é um dispositivo que abre um portal no qual permite viagens rápidas e práticas em 2 lugares distantes. E foram muitas séries sobre Stargate após o filme em 1994. O personagem principal visita planetas alienígenas sem a necessidade de aeronaves ou qualquer outro tipo de tecnologia. O dispositivo permite uma viagem quase que instantânea através do espaço interestelar, superando distâncias incríveis. Foi só a ciência que colocou seu nome nisso, porque a realidade é muito mais interessante que a ficção. Se inscreva no canal, se gostou desse vídeo deixa o joinha. Eu sou Wagner Souza, um forte abraço e até mais.